Tem muito irmão que vai fazer vigília hoje. Aí eles dizem: vamos passar a noite em oração. Leva bolo, leva frito, leva pão, leva tudo. Aí ele vai ali, bota o joelho 2 minutos no chão e levanta. Às vezes tem irmão que ele é uma farofa zona dentro da igreja, mas é mais ruim do que o Satanás. Às vezes tem irmã que é lá aqui dentro, aleluia, glória a Deus, eu estou cheia, é só folha, é só aparência. Mas Jesus vai chegar pertinho de ti e ele vai dizer algo para ti esta noite. Abrir as nossas Bíblias no texto que foi selecionado pelas irmãs, a secretária nos passou, e nós estaremos falando da palavra de Deus. Em um livro de Kaular, que ele diz que Campbell diz que quando ia falar ou pregar, ele lia um texto 50 vezes. E eu não sou contra, pastor, repetir mensagens, porque cada um tem um dom, cada um tem uma forma de expor a palavra, mas eu não consigo repetir. Então eu tenho que ler tudo novamente, escrever novamente para falar. Então quando eu chego no hotel, eu vou relembrar tudo, vou reler tudo. Por isso eu quero a vossa atenção, porque o que edifica as vossas vidas é o teor da palavra de Deus. Se você não atentar para a palavra, Hebreus 4,12 diz que ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Penetra a alma, o espírito, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra é a chave, a palavra ela é a essência. Se cada crente se voltar para a palavra, vai ter uma vida frutescente, uma vida fortificada, porque é o lenitivo. Por isso que Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 2, verso 2: desejai ardentemente, como um menino recém-nascido, o leite puro, não falsificado, que é a palavra do Senhor. Então nós queremos dizer à igreja que estaremos trazendo essa palavra, que também eu acredito que quando a igreja escolhe um tema, é porque ela está necessitando, precisando mais e mais ouvir sobre esse assunto. Vamos ler Mateus capítulo 21. Você que tem a sua Bíblia, abra nesse capítulo e vamos ler juntos. Eu vou ler aqui, vocês vão acompanhando, do 18 até o 22. Diz assim: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Olha o que ele diz aí: teve fome. Aí você pode marcar essa expressão, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, aí você marca a palavra folhas, né? E não tendo achado senão folhas, disse-lhe, nunca mais nasça fruto de ti. Jesus está conversando com uma figueira, observem isso, ele está conversando. Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Ok? 20. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram. Aqui você tem um efeito emocional, psicológico do texto: como secou depressa a figueira. Olha as expressões: admiraram e exclamaram, né? Os discípulos ficaram dessa forma. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Diga comigo, só para memorizar: o poder da oração. Mais uma vez, o poder da oração. Nós iremos falar sobre esses versículos, essa passagem bíblica tirada desse contexto de Mateus 21,
e eu quero que você me acompanhe na exposição desse texto bíblico. Primeiramente, irmãos, nós sabemos que no mercado brasileiro, e eu diria também nas livrarias americanas, nós temos bons livros que tratam sobre a oração. Inclusive nós temos livros que são narrativas de homens, biografias de homens que oravam, ok? Isso é muito maravilhoso, isso é muito importante. Às vezes você vai para uma livraria, uma biblioteca, e aí você encontra livro, como orar, o segredo da oração, o poder da oração, como ser um homem de oração, como ser uma mulher de oração, o que é a oração, que na verdade nós temos diversas teologias sistemáticas que tratam sobre isso. Por exemplo, Charles Rogers dizia que a oração é um monólogo da alma, é um colóquio que você tem com o próprio Deus, é algo bem subjetivo. Ele caracteriza a oração nesse aspecto da subjetividade humana, ok? Essa é a perspectiva dele. Mas, pastor, na verdade, quem é que nos pode dar a essência da oração? O segredo da oração? Há um teólogo brasileiro que diz que a oração é o oxigênio da alma. Vocês podem entender isso? Que a oração é aquilo que nós devemos respirar. Mas você poderia saber o segredo, a necessidade e a importância da oração como oxigênio? Lutero dizia que não começava as 3 primeiras horas do dia sem orar. Prestem bem atenção. Lutero dizia que não começava as 3 primeiras horas do dia sem orar. Que tipo de homem Deus usou para fazer a reforma? Um brincalhão? Um charlatão? Que tipo de homem Deus usou para fazer a reforma? Apenas um homem com teologia do Vaticano? Que tipo de homem Deus usou para fazer a reforma? Quando o Papa disse, é bom que ele negue e não escreva as 95 teses, que ele volte atrás, porque senão ele vai perder a vida. Ele disse, eu vou fazer minha defesa, ainda que lá tenha 200 milhões de demônios, o Senhor Jesus é o meu cartelo forte. E só para vocês terem uma ideia, diz que na noite que ele ia fazer a defesa, um amigo que estava próximo ao quarto dele, escutava ele a noite toda gemendo em oração. Não se pode, a grande questão é, a oração, ela não é uma brincadeira, a oração não é um faz de conta, a oração não é o dobrar o joelho e levantar na mesma hora, oração não é só isso, a oração não é um passeio em uma mata, como muitos querem dizer. A oração é uma rendição da alma e uma dependência plena do Deus Todo-Poderoso. Então Lutero dizia, não comece as primeiras horas do dia sem oração. A primeira coisa, comece o seu dia não com o pé direito, não com o pé esquerdo, comece com os 2 joelhos dobrados em oração, que não há inferno que vença homem e mulher que vive de joelhos dobrados. Há um autor que diz, só homens que vivem de joelho perante Deus podem estar em pé perante uma sociedade corrupta e pecaminosa. Ok? Então nós podemos analisar que quem tem a receita da oração é a própria Bíblia. E quando nós atentamos para Jesus, basta você ler, por exemplo, São Mateus 24, 41. Jesus disse assim, olha, orai e vigiai, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é. Veja que Jesus está dando poder à oração. Ouçam bem isso. Ele está dando poder à oração. Ele está dizendo o que é a oração. Orai e vigiai. Jesus sabia do valor da oração. Vocês se lembram que um dia Jesus disse assim, orem para que a vossa fuga não aconteça. Observem que Jesus estava falando da importância da oração. Mas a primeira igreja que nasce no Novo Testamento é uma igreja que ora. Basta você ler Atos capítulo 2, verso 42. E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Mas o que mais? Nas orações. A igreja que tem muita ortodoxia. A ortodoxia é a doutrina correta, é a doutrina certa. Mas ortodoxia sem oração é fria. Às vezes tem homens que são grandes teólogos,
grandes expositores da Bíblia, constroem seus arranha-céus teológicos, mas não oram. E erudição sem teologia é palha para a igreja. Erudição sem teologia, sem oração, é apenas teologia barata. Observem que a igreja primitiva tinha doutrina dos apóstolos, a igreja primitiva tinha comunhão com os santos, a igreja primitiva tinha santa ceia, tinha o ágape, mas tinha uma coisa que sustentava tudo isso, está no plural: as orações. Permaneciam nas orações. E sabe o que diz o próprio Tiago no capítulo 5, verso 16? Ele diz da seguinte maneira, olha como é que Tiago começa: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Ponto. Aí ele diz: a oração do justo pode muito em seus... Prestem bem atenção. Pastor, e por que eu oro tanto e Deus não me abençoa? Deixa eu te dizer uma coisa. Salmo 37, 23. Os passos de um homem bom. Vamos lá, diga bem fortes comigo. Como é que diz? Os passos de um homem bom são o quê? Às vezes tu ora demais, mas tu não tens a pureza divina na alma. Às vezes tu jejua muito, mas é muito fuxiqueira, curviteira. Às vezes tu ora muito, mas é falso, é fofoqueira. Às vezes tu ora muito, mas é invejoso. Deus não vai te responder. Deus não vai te responder. Os passos de um homem bom, a Bíblia não diz assim, os passos de um homem que ora muito, porque às vezes você pode orar muito, mas você não tem pureza na alma. Vocês se lembram que Jesus disse lá em João 1? Eis aí um verdadeiro israelita em quem não há tolo. Jesus conhecia Filipe, Natanael, Jesus conhecia os dois. Jesus, ele te conhece. E não adianta dobrar 1 hora, 2 horas, 3 horas de joelho, se você não tem um coração bom, se o teu coração não é transformado, se a tua alma não é limpa, lavada pelo sangue de Jesus. Amém? Só quem glorifica a Deus. E às vezes você está aí naquela alegria, naquela coisa, mas não tem uma vida santa diante de Deus. E nós vamos começar por aqui. Deixa eu só dizer uma coisa. Quando nós lemos A.M. Bondes, ele tem um livrinho, eu peguei esse livro há muito tempo, eu tenho ele na minha biblioteca, e ele é assim: O Poder através da Oração. É um livrinho pequeno, não sei se vocês vão conseguir comprar ele, mas ele diz o seguinte, eu fiz uma citação dele, ele diz que um ministério pode ser um ministério bem orientado, sem oração. Um pastor pode administrar uma igreja como qualquer empresário administra uma fábrica, administra uma loja. Qualquer pessoa pode administrar uma igreja. Ele diz isso: um ministério pode ser bem orientado sem a oração. O pregador pode assegurar sua fama e a sua popularidade sem orar. Às vezes ele tem uma boa dicção, ele tem uma boa retórica, não é assim? Ele é um cara que sabe se comunicar, falar. Ele é como um advogado. Eu conheço advogado que pega a Bíblia e em um júri ele é capaz de fazer você chorar com a emoção dele e com o papel de ator que ele faz. Ele tem um ardor, ele tem uma emoção. Emoção e ardor não quer dizer que Cristo está com você. Às vezes você pode ser um brincalhão no púlpito, às vezes você pode ser uma pessoa cheia de retórica, você pode ser uma pessoa com um vocabulário polissêmico, você pode ser uma pessoa extrovertida, mas deixe eu te dizer uma coisa: você pode até segurar uma mensagem e uma fama sem a oração. Há muitos hoje que têm fama e têm nome, mas não têm oração na vida. E como é que estão sustentando, pastor Zéu? Estão sendo sustentados pela eloquência, pela inteligência. Tem pessoas que são hábeis, capazes, têm um QI elevado e se desenvolvem. Deixa eu dizer uma coisa, ele diz que a maquinaria da igreja, ela pode funcionar sem o óleo da oração. Ai, pronto, tem irmão que é todo ajeitadinho, o secretário, o tesoureiro, não é assim? A diretoria é toda cheia de detalhezinho, mas ninguém ora. São cheios de coisinha, são frios, não tem os olhos da fé para ver o sobrenatural.
Então ele diz que a maquinaria da igreja, ela pode até funcionar. Agora tem uma coisa que nunca funciona, meus irmãos. Eu quero dizer, ministério espiritual para expulsar demônios, para ver Deus operar, para fazer paralítico andar, cego enxergar, só se tiver cheio da oração. Levante a sua mão comigo e diga: precisamos do poder da oração. Então escutem bem, Paulo diz assim em 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Por que Paulo disse isso? Porque se eu quero um ministério de sucesso, se eu quero uma vida abençoada, se eu quero uma igreja próspera, essa igreja precisa viver no poder da oração. Mas vamos lá, essa pequena passagem que nós separamos e que vocês escolheram, do 18 até o 22, ouçam bem, prestem bem atenção aqui para mim. Ela é curta, ela está aqui, mas está também em Marcos. Depois você pode ler 11, 12, do 20 até o 24. Essa passagem também está em Marcos. E eu aprendo 5 coisas na análise desses versículos, que nós estaremos discorrendo aqui com vocês. A primeira coisa é que você, quando lê os 2 evangelhos, Mateus e Marcos, você vai perceber que eles foram independentes na metodologia de escrever o evangelho. Cada um teve a sua própria particularidade. Por exemplo, o método de Mateus é um método tópico, é um método geral. O método de Marcos, que ele adota aqui, é o método cronológico. Mateus, ele conta a história toda desse acontecimento como se fosse uma só. Já Marcos, ele vai separando os detalhes do assunto. É por isso que você vê essas narrativas, elas são diferentes. Se vocês analisarem, um vai dizer cedo e o outro vai dizer pela manhã, mas uma análise entre ambos não cria qualquer dissonância para tirar a inspiração, a autoridade do texto. Então, quando você for ler esses 2 textos, vocês têm que entender que Marcos separa os acontecimentos, ainda que seja no mesmo dia. Por exemplo, a purificação do templo, ela acontece na segunda-feira à tarde. E quando você chega na terça-feira, ainda na parte da tarde, Jesus fala isso, e quando é na terça-feira, vai acontecer o milagre da figueira, que nós já estaremos falando aqui. Mas a primeira coisa aqui é você fazer essa separação, ok? A segunda coisa que você tem que analisar aqui dentro desse aspecto é a questão da figueira. Por que, pastor? Porque a figueira, Deuteronômio 8:8 diz que ela é muito comum na Palestina, mas também em algumas regiões da Índia já existem a figueira. E aí, se vocês analisarem bem, dentro da perspectiva bíblica, como nós estamos apresentando aqui, algumas chegam até 9 metros de altura. Se você pegar 1 Reis, capítulo 4, verso 25, a figueira fala de algo que ela pode produzir. Ela pode produzir figos, está aqui no original grego, siken é a palavra para figueira, aquilo que produz figos. Mas essa figueira, que algumas espécies podem chegar a 9 metros de altura, essas figueiras que nós estamos falando, alguns dizem que ela poderia começar o seu fruto em fevereiro, amadurecendo no mês de março, e outros dizem que poderiam ser colhidos no mês de outubro, segundo algumas concepções. O certo é que nós temos os figos temporãos, que são aqueles que são dados fora do tempo. Eles aconteciam de brotos já um pouco velho do ano anterior, e aí eles dariam essa produtividade. E eles falam dos figos novos, que seriam maiores, tendo uma perspectiva melhor, porque já vinham de brotos mais novos. Se vocês analisarem, aqui há um aspecto também espiritual da figueira, porque se você ler Gênesis capítulo 3, versos 6 e 7, a figueira foi das folhas delas que, na verdade, o próprio Adão e Eva fizeram vestes ou tentaram se cobrir dos seus pecados quando descobriram que estavam nus. Então aqui você tem um exemplo espiritual. Mas alguns dizem que a figueira, quando ela vai dar o fruto, vem primeiro no mês de fevereiro, e consequentemente
as folhas aparecem depois, ou seja, primeiro vem os frutos e depois vem as folhas, o que seria provavelmente no mês de abril. E aí vocês têm essa estrutura toda do que é apresentado aqui sobre a figueira. Veja que eu estou falando de elementos botânicos que fazem parte dessa estrutura da figueira, para que você possa entender o que Jesus vai fazer com ela. Interessante é que essa figueira, na verdade, muitos frutos, eles são derrubados pelos ventos quando estão maduros. Quando você vai para Apocalipse capítulo 6, versículo 13, a Bíblia fala do balançar da figueira, ou seja, então está declarando aqui pelo texto que haveria um balançar da figueira, que os frutos iriam cair antes deles amadurecerem. Então toda essa perspectiva, ela volta-se para essa figueira, mas na verdade nós podemos analisar que a figueira, ela é símbolo de Israel. Ouçam bem isso, a figueira é símbolo de Israel. E quando nós começamos a atentar para isso aqui, Jesus, ele sai da casa de alguns dos discípulos, a Bíblia não diz, mas ele sai da casa de alguns dos discípulos. Ele dormiu a noite de domingo na casa de um dos discípulos dele, e ele se levantou cedo e partiu rumo a Jerusalém. Se vocês analisarem, a Bíblia não diz, mas quando Jesus vai, a Bíblia diz que ele tem fome. Alguns teólogos perguntam por que Jesus tem fome logo cedo da manhã. Será se ele não fez o de jejum? Por que ele teve fome? Eu acredito que é devido Marcos 1,35, que a Bíblia diz que Jesus levantava de madrugada para fazer o quê? Vamos lá, me ajude, para fazer o quê? Orar. Prestem minha atenção, por isso que eu disse que aqui o exemplo é de Jesus. Jesus não levantava de madrugada para comer, Jesus levantava de madrugada para orar. Tem muito irmão que vai fazer vigília hoje, aí eles dizem, vamos passar a noite em oração, leva bolo, leva frito, leva pão, leva tudo. Aí ele vai ali, bota o joelho 2 minutos no chão e levanta. Aí ele vai lá e tora um pedaço de pão grande, uma copada de café, aí deita no chão, dorme 2 horas, aí volta de novo, e ainda cita a Bíblia, nem Jesus orou a noite toda, ele ia e vinha. Isso não é oração e nem vigília. A Bíblia diz que Jesus passava a noite toda em oração. Diga bem forte, Jesus passava a noite como? Em oração. E quando foi pela manhã ele teve fome. Então alguns biblistas acreditam em Marcos 1,35 que a fome dele é porque ele passou a noite toda orando, e quando ele partiu já foi para o trabalho. E quando ele vai caminhando, a fome bateu. Prestem bem atenção, que aqui nós vamos ter 2 problemas que eu tenho que pregar para vocês, porque são irmãos inteligentes, e não adianta a gente ficar só no fogo, porque se alguém perguntar para você, você não vai responder. Por que ele teve fome se ele era Deus? Aí aqui o autor está declarando o lado humano de Jesus. Porque quando Jesus estava aqui na terra, ele era tanto humano como ele era também divino. Eu não vou mexer com essa questão, porque como dizia o próprio Santo Agostinho, eu posso pecar ou eu posso ficar doido da cabeça, porque eu não entendo essa questão das 2 naturezas. Eu sei que Jesus tinha, mas eu não entendo. Basta tão somente eu crer e entender isso pela fé. Agora, se eu ficar tentando raciocinar pelo campo teológico para explicar como era, por que uma hora ele era divino, ele era humano. Vocês querem um exemplo? Se você abrir a sua Bíblia agora, não abra agora, se você pegar a sua Bíblia e abrir ela em Mateus 17, 27, quando os homens chegaram para cobrar impostos para Jesus, Jesus disse assim, vai lá Pedro, lança um anzol nas águas e vai vir um peixe. Olha, preste bem atenção nisso. Vai vir um peixe e você vai pegar o peixe. Em um do peixe que vai vir tem um estáter que valia 4 diárias de um trabalhador. Aí ele tira e diz, paga por mim e por ti. Eu pergunto a vocês, Jesus sabia onde estava a moeda? Sabia ou não sabia? Vamos lá, me ajude a pregar. Jesus sabia onde estava a moeda? Se você pegar Marcos 9, 33, 34, os discípulos vêm conversando. Quando chega em casa, aí eles estão sentados, Jesus diz assim, o que é que vocês vinham conversando? Não, nada não, Jesus. Sim,
Vocês iam discutindo, querendo saber quem era o maior. Foi assim ou não foi? Sim ou não? Está na Bíblia ou não está? Se você abrir a sua própria Bíblia em João 2,25, a Bíblia diz: e não precisava. O homem que mais trabalhou para conhecer a alma humana, a mente humana, foi Freud. E quem mais conheceu para entender a mente de criança foi Piaget. E lá em João 2,25 a Bíblia diz: Jesus não precisava que ninguém falasse do homem, porque ele conhecia e sabia o que estava dentro do homem. Só quem adora esse Jesus, diga glória a Deus. Diga comigo assim: Jesus sabe o que há dentro de mim. Aleluia. É por isso que no culto eu não preciso estar toda hora. Diga aí, meu irmão, para Jesus, o que é que tu está sentindo? Levanta a tua mão e toca nele. Não é tu mesmo, é na tua casa, é na rua, é na praça. Ele te conhece, ele te entende, ele te vê, e ele sabe o que está dentro da tua alma. Mas só que tinha momento que Jesus era humilde. Ele não se valia das prerrogativas divinas. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Ele tomou a forma de servo e humilhou-se. Por exemplo, ele disse assim: olha, vocês não sabem, nem o pai, só o pai, mas o filho não sabe a vinda. Ele estava falando do aspecto humano. Quando ele vai partindo para a figueira, observe que a Bíblia diz que ele teve o quê? Me ajude a pregar. Ele teve o quê? Fome. Só quem tem boca bem forte. Ele teve o quê? Fome. Ele teve o quê? Fome. Então aí vocês podem observar que é um lado humano. Mas tem outro aspecto do lado humano que aqui vai acontecer em Jesus. Sabe qual é o outro aspecto? É que ele se aproxima de uma figueira. E na figueira, o que ele vê na figueira? Ah, vamos lá, me ajude. Ele vê só o quê? Como é que Jesus é Deus e ele se aproxima da figueira sabendo que não tem frutos para procurar fruto nela? Por que ele faz isso? Já observaram isso? Se você pegar mais de 30 comentários bíblicos, 29 vão dizer assim: aqui é para mostrar o lado humano de Jesus. Ele não usou das prerrogativas divinas. Eu já digo diferente: Jesus sabia que lá não tinha frutos. Mas se ele estava com fome, Jesus já era acostumado a passar fome. Se ele passou, foi 40 dias, está lá em Mateus 4, primeiro, e teve fome. E agora só de uma noite, de domingo para segunda. Ele pega aquele momento e todo mundo olhando para ele, ele diz assim: eu estou com fome, eu estou com fome. Mas ele olha e vê a figueira, vamos dizer que era abril, as folhas lindas. Só que há um filósofo que diz o seguinte: que as folhas, elas são as aparências da árvore. A folha não é a essência da árvore. A essência da árvore é o fruto. O que diz que é pé de laranja não é só a folha, porque às vezes tem folha que parece com folha de laranja. Mas quem diz realmente que é pé de laranja é o fruto. Quem diz que tu é crente não é teu pulo, não é teu grito, não é tua suada, é o que tu produz. Quem glorifica a Deus? Às vezes tem irmão que ele é uma farofa zona dentro da igreja, mas é mais ruim do que o Satanás. Às vezes tem irmã que é lá aqui dentro, aleluia, glória a Deus, eu estou cheia, é só folha, é só aparência. Mas Jesus vai chegar pertinho de ti e ele vai dizer algo para ti esta noite. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Diga comigo: hoje Jesus, não, mas diga com força: hoje Jesus vai pelar a árvore aqui. Pastor Ziel, olha para cá, irmão. Jesus não tem brincadeira. Jesus em João 15, primeiro 2, ele diz assim: eu sou a videira e meu pai. Pronto. Toda vara. Olha para cá. Jesus não quer tu nele, só sugando a seiva dele.
Jesus não quer tu nele, só tirando o óleo dele. Na hora que tu trisca nele, ele sabe que tu triscou nele. Eita glória! A mulher que sofria 12 anos do fluxo de sangue, naquele momento que ela tocou em Jesus, ela estava derramando sangue. O particípio presente grego diz isso. Aí no meio da multidão, Jesus, ela não vê, ela disse: eu vou tocar e ninguém vai ver. Eu não vou tocar nem na roupa, nas bordazinhas, lá no cantinho que um judeu usava. Ela tocou, Jesus parou. Alguém me tocou, olha para cá. Porque de mim saiu o quê? Não, diga bem forte. De mim saiu o quê? Só quem tem boca. De mim saiu o quê? De mim saiu o quê? É diferente. Tem crente aqui que quando abre a boca de Jesus, glória a Deus, Jesus recebe lá. Tem crente aí que mesmo caladinho, chorando, derramando lágrimas, Jesus está recebendo o teu tocar nele. Eita glória a Deus. Agora ele diz: a vara que está ligada em mim, só querendo beber dele. Tem crente aqui que na igreja só: Jesus me dá, Jesus eu quero, Jesus me entrega. Cadê aquela bênção de 30 anos? Jesus diz: tu é uma vara véia seca, que eu vou despelar ela. Hoje eu corto ela. Olha para cá. Jesus não quer ninguém encostado nele que não dê nada. Amém? Amém, irmãs? Amém, irmãs? E eu vou mostrar na Bíblia, olha para cá. Ele não quer ninguém encostado. Ele diz assim, João 15:2: a vara que não dá fruto, o que ele diz que é para fazer? Corta. E o que mais? E João Batista piorou para ti. Mateus 3:10: já está posto o quê? Machado. Tem duas coisinhas para crente ruim. Primeiro é machado. Deus não tem coisa boa para quem não presta. Ele tem machado, sim ou não? Cadê as irmãs santas de Deus aí? Se tu é uma crente serva de Deus, irmã, tu tem bênção de Deus, tu tem cura, tem maravilha. Amém, sim ou não? Agora se tu não presta, ele tem machado. É a verdade da minha. Tu pode ser chique, tu pode ser rica, tu pode ter bolsa da Carmen Stefano, tu pode ter tamanco lindo, tu pode ter teu closet com várias roupas, tu pode ter as tuas bolsinhas dentro de casa, tu pode ter 3 carros na garagem, mas se tu não prestar, o machadinho tá bem na raiz da árvore. É assim. Tá assim na Bíblia ou não tá? Tá na Bíblia ou não tá? Tá na Bíblia. Aí a Bíblia ainda diz mais. Olha o que João diz: o machado está posto à raiz da árvore. Aí ele diz: aqui não presta, ele vai cortar e jogar onde? Agora Jesus disse assim: mas aqui está ligado em mim, que dá fruto. Oh glória a Deus. Só quem pode levantar a mão e dar glória para ele? Corta, limpa ela, poda ela, para que dê mais frutos para a glória de Deus. Então vamos lá, olha para mim aqui. Jesus chega, aí ele parte, os discípulos tudinho com ele e todo mundo, porque Jesus ensinava tanto falando, como também com gestos, com analogia. Aí ele chega, aí ele olha para a árvore. Irmão, olha, chega. Jesus olha, e aí ele dá uma olhadinha, a bichona bonita, toda linda, né? Ei, mas é linda, olha. Aí ele pronto, ele olhando aqui, né? Cadê? Procurando um figo, né? Mas ele sabia que não tinha. Ele sabia. E aí todo mundo olhando, e os judeuzão tudo: o que esse homem está fazendo? Rabinozão bonito, conhecedor da Torá, dos 613 preceitos, conhecedor do aramaico. E aí pronto, tudo olhando. E Jesus, que o ensino de Jesus, irmão? A gente é que tem, eu li um teólogo que diz assim: a teologia de Deus ela é tão simples, que quando Deus chamou Israel, Deus disse assim: tu falarás ao teu filho, está lá em Deuteronômio 6, 5, 7. Tu falarás ao teu filho ao deitar, ao levantar, ao acordar. Aí ele disse assim: e quando teu filho perguntar, ele disse assim, pastor Eliseu: e Deus, e quando o filho perguntar, que pedras são essas? Aí o pai chegava: meu filho, essas pedras aqui, tu não sabe não. Não, está lá em Josué 3. É porque um dia Israel passou pelo Jordão, a pé enxuto, e aí Deus segurou as águas lá naquele montão, e mandou que a gente fizesse umas pedrinhas aqui. Não é assim? É assim que Deus ensina. Pegue um livro de Calbart para tu ler ensino sobre Deus, para ver se tu aprende alguma coisa. Pegue um livro de Paul Tillich para você ler sobre Jesus. A primeira coisa que eles começam a teodiceia, o aspecto cristocêntrico. Meu Deus, o que é isso? Não é assim? Aí pronto, vai falar sobre a trindade. Essa pericorese, aí irmão, o que é pericorese? Pensa que é uma pira, ele não sabe nem o que é.
A Bíblia é tão simples. Tu fala aos teus filhos: papai, o que é isso? Esse montão de pedra, filho? É porque Deus libertou nós. E aí olha aqui, olha, é para tu ver. É assim que se ensina Deus. Olha para cá. Deus não é objeto de debate acadêmico. Deus não é objeto de academia de doutores. Deus é Deus, e basta você crer nele pela fé. Hebreus 11:6. Todo aquele que se aproxima de Deus, olha para cá, se aproximou dele, não é perguntando. Se você lê do Scott, se você lê Ambrósio, aí pronto, aproximou de Deus, não é perguntando como é que eu vou entender ele, que é o tamanho dele, como é a cor dele. Não, é tu se aproximar, não pergunte mais nada, se aproxime crendo. E todo aquele que se aproxima crendo, ele é galardoador dos que o buscam. E aí Jesus olhou, olhando. Os discípulos tudinho olhando, que Jesus ensinava era assim, olhando. Eu pergunto aqui à igreja: a árvore tinha culpa? A árvore tem poder moral? Hein? Tem poder moral? A árvore peca? Por que Jesus amaldiçoou a bichinha? Porque mesmo, vocês sabiam, baseado em Lucas, capítulo 13, versículo 6, você lê em casa, baseado em Lucas, capítulo 13, versículo 6, 9, Jesus falou de uma parábola de uma figueira estéril. Possivelmente essa figueira aqui, ela era estéril. Jesus sabia que ela não tinha frutos. Talvez um discípulo, simplesmente, o texto não diz isso, eu não gosto de inventar isso, mas quem sabe perguntou: Jesus, tu não sabe que não é período? Eu disse: eu sei. Mas ele olha para ela e diz: nunca mais, conversando com ela. Isso aqui é coisa de doido, isso aqui é coisa de crente. Vou logo dizer para ti: crente é ter essas loucuras. Crente anda no meio da rua, né? Querido Jesus, sozinho aqui. Meu Deus, meu Pai Celestial, não é assim. Aí a pessoa está doida, não é assim? Eu não é? Está doido, virou doido. A irmã pronto, está na prova. Meu Pai do céu. Às vezes tu está lá lavando a roupa ou passando pano na casa. Quando dá fé, tu começa a cantar um hino que tu não sabe nem de quem é. Sim ou não? Isso aí é cântico espiritual, irmão. É na hora que tu começa a cantar que tu não sabe o que é e tua alma se alegra. É assim que Deus faz. É desse jeito que Ele faz. Isso é coisa de crente. Vai conversando sozinho aqui. Às vezes até tu topa num negócio. Meu Jesus, né? Assim. Aí desperta o Pai Celestial. É assim, mas aí vai alegre de novo, né? Assim, começa de novo. É desse jeito. Então Jesus olha, quando não vê nada, aí ele olha e diz: nunca mais, na autoridade, nunca mais. Ora, se ela era estéril, coitada. Olha para cá, irmão, dinheiro não tem poder moral. Olha para mim aqui, Deus serve para vocês. Tem irmão que fica: eu não quero dinheiro, porque o dinheiro pode me fazer pecar. Não, quem peca é teu coração ruim. Dinheiro é neutro, não é assim? Você pode pegar $1 milhão, 300 milhões. Se o teu coração não prestar, não é o dinheiro que não presta, não. Dinheiro é bom, a gente precisa dele. Agora, se o teu coração não prestar, está lá em Mateus 15:19, é dele que sai o que não presta, se tu não for transformado. Mas dinheiro não peca. Eu não quero dinheiro, veja muito irmão, eu não quero dinheiro porque eu posso perder minha salvação, quero ficar pobre. Isso aí é conversa de quem não quer trabalhar, irmãos. É ou não é, pastor? É conversa de quem não quer trabalhar. É diferente, tem muitos crentes quando é que você eu quero é ser santo, eu quero que Jesus volte. Há um teólogo, Berto Roda, que ele diz o seguinte: tem gente que peca pelo excesso, mas tem gente que peca pela omissão também. Não quero isso. A irmã aqui que é crente, ela pode usar uma roupa bonita, sim ou não? Pode, irmã? Você pode ir num salão, ajeitar seu cabelo, comprar uma roupa linda, sim ou não? Não tá essa bem aqui a minha. Eu digo: olha, todo dia tu compra uma roupa para ti. É porque ela não compra por mim, todo dia ela usava uma roupa nova. Aí alguém diz assim: isso é luxúria. Não é quem tem condição. Agora tu não tem, fica calado. Sim ou não? Porque tem uns que Deus dá. Pronto, Paulo diz que é melhor dar do que receber. Está lá em Atos 20. Tem uns que Deus dá mais. Pronto, agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês: dinheiro não peca, roupa não peca, poder não peca, joia não peca, quem peca é você. A árvore
ela não tinha pecado. Mas por que que Jesus amaldiçoou a árvore? Coitadinha dela. Porque tinha uma coisa, se ela não tivesse fruto, mas tinha uma coisa que ela podia dar. Ela podia dar o quê, irmã? Ela podia dar sombra. Ela podia dar abrigo. Porque lá em 1 Reis 4:25 diz que algumas tribos de Israel se assentavam debaixo da figueira. Irmão, tu tem que dar pelo menos folha. Eita, irmão, tem crente que não dá nada. Não é assim? Tem crente que não dá nada. Ele não dá uma madeira, ele não dá um capim, ele não dá nada. Porque Paulo lá em 1 Coríntios 3, ele diz que tem 3 coisas que um crente faz. Ele dá ouro, prata e pedras preciosas. Agora o crente que não presta, ele diz, ele dá capim, madeira e feno. Tudo isso aí é coisa rápida. É coisa rápida. Tem irmão que a oração dele é oração capim. Botou bem aqui na mesma hora, pega. Pronto, acabou, né? É desse jeito. O feno é um matinho seco também. E a madeira, o cupim entra, o fogo pega, na mesma hora vai embora. Você pega aqui uns gravetos secos, bota, aí faz o fogão, não é assim? Na mesma hora o fogo faz o quê? Isso aí eu li um teólogo que diz que são emergências rápidas de quem não tem comunhão verdadeira com Deus. Quem tem comunhão com Deus, irmão, não quer nada fácil. Quando a Araúna chegou e disse, Davi, eu vou te dar aqui, ele disse, não, Senhor. Não, Senhor, eu conheço meu Deus. Eu não quero dar nada para ele que não me custe o quê? Um preço. Oh, glória a Deus. Quem glorifica o Senhor Jesus esta noite? Jesus chega e olha para a árvore e ele vê um monte de judeu. Irmãos, é a entrada de Jesus em Jerusalém. São os momentos finais da vida dele. São os momentos finais da vida dele. E antes dele morrer, ele quer botar moral na casa. Você não pode ler esse texto aqui e falar isso aqui, porque tem crente que pega só isso aqui, no círculo de oração. E tudo quanto pedires em oração, crendo. Aí, minha irmã, tu não está vendo, irmã? É tudo que tu crê, minha irmã. Não, não faça isso. Todo esse texto aqui está ligado ao seu contexto. Se vocês analisarem a primeira coisa, Jesus vai entrando em Jerusalém. A segunda coisa, quando ele entra em Jerusalém, ele vê o templo. Um monte de judeu dizendo que estava orando, dizendo que estava adorando a Deus. E ele começa a derrubar tudo, a quebrar tudo. E aí ele grita, a minha casa é o quê? Casa de oração. E se não podia levar aleijado nem nada, ele vai no templo e cura cegos, aleijados. Aí o pau vai quebrando. Ele começa a fazer a limpeza no templo. É assim. Tem que ter limpeza, meus irmãos. Olha para cá. Não adianta você ficar, eu quero minha bênção, segura o anjo, cadê o anjo? Toca, 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 toca. Nada. Tem que começar com limpeza da casa. Vida limpa. Ele chega e olha os grandões, judeus, rabino, tudo, irmão, olha para cá. Eles estavam se preparando para a Páscoa. E do mesmo lado que estava se preparando para a Páscoa, estava se preparando para matar Jesus. Olha que crença, meus irmãos. Vocês estão vendo como o negócio é sério? Vocês estão vendo? Nesse texto aqui ele fala dos 2 filhos, um que obedece, o outro que não obedece. Ele começa o templo. Aí, quando ele sai, Jesus já está na terça-feira, Jesus está zangado. Aqui Jesus está zangado. Aqui Jesus está zangado, eu vou dizer para vocês. Porque crente que ama Jesus tem raiva do pecado, tem raiva de bagunça. É assim. Aí ele chega. Aí os discípulos tudinho olhando para ele, calado. Os doutores judeus tudinho do lado. Ele disse, nunca mais alguém coma fruto de ti. Vamos embora, discípulo. Aí saíram. Aí os discípulos ficaram olhando assim. Em menos de 24 horas. Quando foi no outro dia, os discípulos, Jesus não ligou. Jesus não ligou, ele foi passando e o discípulo, mestre, está sendo da vida, mestre,
Mestre, Jesus, o que é natural? Eu vou explicar uma coisa para você essa noite. Natural, no natural dele, o natural espiritual. Mestre, ele disse que foi, secou. Ele disse sim. Ele disse, mas tem um outro mistério, está lá em Marcos. O que é? Secou até a raiz. Tem um hino aí que vocês cantam, não tem? Que é o, como é que diz? Ao cheiro das águas, que está lá em Jó, né? Aí pronto, isso aí é para crente sincero. Isso aí é para crente verdadeiro. Crente que não é sincero, Jesus vai secar ele até a raiz. E depois que seca, toca no mato e joga no fogo. Porque Jesus, irmão, ele quer homem e mulher de verdade, de coração transformado. Quem crê assim, diga glória. Aí pronto, Jesus disse assim, olhe para cá, irmão. Por que Jesus olhou para a figueira? Vamos me ajudar a pregar aqui. Por que ele amaldiçoou a figueira se a bichinha não tinha nada a ver? Ela não tem efeito moral. Por que, igreja? Me ajude aí, participe comigo. Cadê as irmãs? As irmãs, por que, minhas irmãs? Vamos lá, me ajude aí. Por que ele mandou secar a figueira? Vamos lá, ô filhas de Deus, quem me ajuda aí? Hein? Para servir de exemplo para quem? Olha aí quem já explicou. Para servir de exemplo para os bichos velhos que produziam nada. Raça de quê? De víbora. Cobra. Tem irmão aqui na igreja que ele não produz nada. Ele é cobra só para olhar para culto. Ele senta em banco só para ficar olhando. Ele critica o glória, o aleluia, o dízimo, a oferta. Ele não dá nada. É assim. Que está na Bíblia. Está na Bíblia ou não está? João 6, os discípulos chegaram com a etiquetazinha. Jesus, é porque teu discurso foi pesado hoje. A gente até estava animado, porque estávamos ganhando aí uma popularidade. Mas aí quando tu falou comer tua carne, teu sangue, eita discurso doido. Jesus olhou para eles tudinho. Vocês também querem ir embora? Eu não tenho um discurso para agradar vocês. Não tenho um discurso para agradar vocês. Eu não tenho um culto para agradar vocês. Vocês estão culto para me agradar, viu, meu irmão? Jesus não tem culto para te agradar. Tem irmão que anda procurando culto para agradar ele. O pastor que agrada ele, a canção que agrada ele, o livro que agrada ele, a mensagem que agrada ele, o pregador que agrada ele. Quem te agrada é se o teu coração é transformado. Você adora a salvação que Cristo te deu. Aleluia. Ele olhou e amaldiçoou. Olha para cá agora. Quando ele diz ninguém mais, aí ele olha para o judeuzão. Bichão. Cheio, irmão, tem gente aí que entra na igreja. Paz do Senhor, pastor, né? Pastor, é o seguinte, eu achei seu comentário da lição e da Bíblia, né? É assim ou não é? Faltou assim um pouco de quintessência. E eu não encontrei nesse seu processo pensante uma dialética convincente. Aí o pastor fica olhando para ele, né? Fica olhando para ele. Porque pastor, hoje veja bem, nossa Pleiade, ela é elitizada. E como é elitizada, a gente precisa de um vocabulário mais polido, mais invernizado. Árvore seca. Olha para cá, olha para cá. Árvore seca não balança folhas. Olha para cá, igreja. Árvore seca não balança folhas. Árvore seca não tem sombra para dar. Árvore seca não tem brilho nem beleza para expressar. Árvore seca, olhe para cá. Árvore seca, vocês se lembram do que lá em Juízes, quando Abimeleque mandou matar todos os irmãos dele, um que escapou, Jotão, ele diz: tu és um espinheiro, tu não és árvore, tu és um espinheiro, de ti só sai fogo. Tem irmão que ele só sai fogo da boca dele. Não é fogo do Espírito Santo, não. É fogo de desgraça. É fogo de tristeza. Tem irmão que vem conversar com a gente: pastor, ontem eu lhe vi o senhor morto. Não é assim? Eu disse: irmão, amanhece o dia, mal chega na casa da gente. Não é assim? É crente assim, tem crente que é desse jeito. Pastor, isso não dá certo não, pastor. Larga isso de mão, pastor. É um espírito, não tem nada para dar. É ou não é? É Bíblia, meus irmãos. Tudo dele é assim. Eu sou o seguinte, irmão: toda pessoa que se aproxima de mim,
Tem até irmão talvez lá no Tirirical me ouvindo nessa hora. O líder de mocidade chega, pastor, é porque eu quero fazer o maior congresso. Deus pode fazer. Mas nós não temos dinheiro. Não, Jesus dá um jeito, rapaz, faz aí. Pronto. Aí o outro pastor chega, pastor Zé, eu quero fazer uma congregação grande. O que o senhor diz? Eu disse, se tu quiser fazer até maior do que o Templo Central, faz. É, né, pastor? É, pronto, eu sou assim. Tá ela que me conhece. Tudo que a pessoa chega, o irmão chegou para mim e disse, pastor Ziel, eu acho que eu vou ser prefeito dessa cidade. Eu disse, com certeza. Eu sabendo que eu não ia porque não tem estrutura. Mas eu não vou desanimar ele. Não é assim? Eu não vou desanimar ele. Eu cheguei numa cidade, eu não vou dizer o nome dela, mas uma cidade grande, e esse irmão vendendo algumas coisas. Eu não vou dizer também o que ele vendia, senão ele vai me ouvir e vai saber o que eu estou falando. Aí ele chegou, e aí eu sentei lá e comecei a conversar, e comprei umas obras. Aí ele disse, pastor, eu quero lhe dizer que eu vou ser prefeito dessa cidade. Eu fiquei assim, né? Que eu gosto de pessoas sonhadoras. Eu disse, rapaz, é? Ele disse, você, pastor. Eu disse, então, eu pensei logo, ele tem alguma coisa, ele tem... para pensar assim, porque sempre é bom a gente pensar pelo menos um pouquinho de azeite na botija, sim ou não? Tem irmão que quer pensar, não tem nenhum azeite na botija. Diz um escritor, Swindoll, ele diz que Deus faz com um pouquinho que tu já tem. É ou não é? Se tu não tem nada, Deus não vai te dar nada. A Bíblia diz, até aquele que tem o que tem, que não fez nada, vai ser tirado, e ele dá para o que tem mais. Está na Bíblia ou não está? Na parábola dos talentos eu fico pensando que Jesus podia pegar o outro e dar para o que ganhou apenas 2, mas ele dá porque ganhou 10. 5, tinha mais 5, ele dá para ele mais. Por quê? Porque ele pega 1 e dá para ele. Por quê? Porque quem ganhou 5 tem condição de administrar mais 1. Sim ou não? Aí pronto. Aí ele disse, eu vou ser prefeito dessa cidade. Cidade grande. Eu disse, ô irmão, glória a Deus, rapaz. Pois é, pastor, e eu quero o senhor quando eu ganhar no culto da minha posse. Eu disse, mas senhor, sinceramente, eu vim na hora. Só que eu pensando que ele era um bichão. Aí quando eu saí, eu disse, rapaz, glória a Deus. Eu falando com o irmão de lá da cidade, glória a Deus. Eu encostei ali na casa do irmão e ele me contando uns planos. Vai ser prefeito. Ele disse, ô pastor, o senhor é doido, é? Eu disse, não. Ele disse que vai. Não, pastor, isso aí é loucura. Pastor, esse homem não tem nada. Eu disse, não, mas deixa ele pelo menos sonhar. Não é assim? Deixa ele sonhar, não faz mal. Mas deixa eu dizer uma coisa, você tem que produzir alguma coisa, sim ou não? Se você ler a sua Bíblia em João, capítulo 15, verso 16, não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, e vos designei, para que vades e dê, e o vosso fruto, ei, diga isso aí bem forte, o vosso fruto faça o quê? Pronto. Tem irmão que entra um mês, um ano, aí já saiu da igreja. Para tu ser bênção, tu tem que ficar até o fruto permanecer e Deus ser glorificado na tua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Pronto. Sabe como é que Paulo orava? Está lá em Filipenses capítulo 1, verso 9 até o verso 11. Ele diz assim, peço-vos isto, que o vosso amor aumente em ciência. Até o teu amor, irmão, teu amor não pode ser bobinho, rei não, besta. Teu amor aumente em ciência. Porque tem irmão que tem um amor rei besta. Ei, irmão, tudo que é de Jesus eu amo. Não vai nessa não. Porque tem muita gente aí dizendo que é coisa de Jesus e é do diabo. Tu vai amar? Sim ou não? Tem muito macumbeiro aí que diz que ama Jesus e faz a macumba da linha preta. Tu vai amar agora. Que o vosso amor aumente em ciência e em entendimento. Aí ele diz assim, e para que vocês sejam santos, sem nenhuma culpa, irrepreensível, até o dia de Jesus Cristo. Verso 11, cheios de frutos de justiça por Jesus Cristo, para louvor e glória de Deus. Só quem acredita, diga glória a Deus. Amém? Então Jesus olha e só vê folha. E a irmã falou, Jesus olhou para Israel e disse assim, Israel, vocês têm beleza, vocês têm brilho, vocês têm estrutura, vocês têm a Torá, vocês têm religiosidade, vocês têm ritualismo, só folhas. Eu disse de Bondes, ele disse que os nossos púlpitos hoje são pobres de homens de oração. As nossas orquestras são pobres de homens e mulheres de oração. Os nossos cultos são pobres de homens e mulheres de oração. Hoje, quando a gente chama a igreja para orar, com 10 minutos o irmão já está se levantando. Como é que nós vamos enfrentar o império das trevas se nós não oramos?
se nós não buscamos a Deus. E olhe bem para mim aqui esta noite, deixa eu dizer, retórica bonita não sustenta a igreja, orquestra linda é importante, mas não sustenta a igreja, teologia bonita é importante, mas não sustenta a igreja. Sabe o que é que sustenta a igreja? É um endemoniado entrar por aquela porta gritando, e aqui tem um homem de Deus, uma mulher de Deus para expulsar. É uma alma cansada e faminta, escravizada, está entrando aqui, e você tem a vida de Jesus para falar para ela. Só folhas. Digam comigo, irmãs, folhas. As irmãs estão com a camisa, até que a minha esposa gosta dessa cor. Parabéns, rosa, né? Que ela ama essa cor aí. E é bonita, irmão. Estou vendo aqui várias irmãs bonitas. Agora eu vou lhe fazer um pedido. Não seja folha. Não seja só folha, meu irmão. Às vezes você é uma serva de Deus, é bonita, vai para o shopping. Você passa tantas horas no shopping, cabelo bonito. Aí você diz, o meu marido, aqui ó, aqui tem potência. Vá nessa não. Vá só nessa não. Tu tem que ser potência para ele, na vida sexual, no prazer, na beleza, não é pecado. Mas você não pode ser só essa folha. Não é assim? Tem muitas irmãs que são lindas, mas é só folha. Quando ela topa com as outras, né? Colega, não é assim? Aí pronto, viu? Olha aqui a chave do meu carro, né? Aí pronto. Chama para churrasco na casa dela, joga logo uma televisão zona grande e elas ficam conversando a tarde todinha. Chama a tua casa para oração. Chama teu lar para oração. Guarde teu marido com oração. Guarde a vida dele com oração. Chama teus filhos. Olha para cá, eu vou dizer a verdade de Deus. Tem mãe que o menino, só porque está na universidade, tá belo, tá bonito, tá importante, ela pronta, ele é só com os amigos. Isso aqui é o meu filho, ele é amigo do filho do desembargador fulano de tal. Essa é a besteira nossa, essa não é, irmão? Isso aqui é filho do desembargador. Isso aqui é do primeiro TJ. E às vezes teu filho está andando com o filho do desembargador ou de um juiz que está nas drogas. Sim ou não? Pronto, eu louvo a Deus. Talvez ela está me assistindo. Ontem minha filha terminou medicina, mas ela está aí, está aqui a mãe dela. Todo dia eu dizia para ela, olha, tu já falou por doutor lá? Papai, é só o doutor. Fala para eles, senão para o inferno. Diz para eles que Jesus é quem salva. É assim, tá ela aqui que sabe. Eu disse, olha, se Deus te der um talento e tu não usar ele para a glória dele, não vai valer de nada. Mas tem filho e tem mãe que ela só que é da elite, né? Assim, meu filho é amigo da filha do fulano de tal. Ai, meu filho está namorando. Amanhã pode entrar uma desgraça para a tua vida. Vocês sabiam que Jacó, por não vigiar e não cumprir o voto dele, quando ele voltou da terra de Padã Arã, aí um rapaz entrou, deflorou a filha dele, Diná, e o resultado, os dois irmãos entraram, mataram a cidade toda. Jacó de novo teve que fugir, desestruturou toda a vida por causa dos filhos. Seja uma mulher de Deus, seja uma mulher linda, seja atraente para o teu marido, porque preste bem atenção, irmão, você pode ser uma santa de Deus. Paulo diz em 1 Coríntios 7, 33, 34, a mulher casada cuidem como agradar o marido. Ele não diz primeiro ao Senhor, não, é ao marido, depois é ao Senhor. Pronto, é assim, porque tu casou, então pronto, aguenta a pancada. Casou, aguenta a pancada. É desse jeito, não tem esse negócio não. Agora, pronto, tem um momentozinho de oração, sim ou não? Entrou no teu quarto, fechou a porta, pronto. Aí vou tirar aqui 10 minutos de oração enquanto meu marido chega. Mas na hora que ele chegar, se levante. Sim, meu velho, não é assim? Como é que tá, meu velho? É assim. Eu estou aqui, meu velho. Pronto, eu estou linda, estou bonita. É assim, vem, meu filho, pronto. Eu vou pro culto. Tem muita irmã aí que ela diz pro marido: tu vai, Satanás, tu vai me empatar de fazer a obra, diabo. Pois eu te repreendo, diabo. Faça isso não, santa. Faça isso não. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 3, que a mulher crente e o marido descrente, ela tem um comportamento que até ganha ele para Cristo Jesus. Cadê as mulheres de Deus aí? Diga glória. Olha para mim aqui, santa. Não seja só folhas. Não seja só folhas. Seja uma mulher de Deus. Seja uma mulher crente. Quando você lê 2 Reis capítulo 4, a mulher chega para Eliseu: isso aqui é mulher de Deus, mas isso é mulher crente. O débito grande, ela diz: meu profeta, o meu marido morreu. Ele era crente, mas morreu assim. Talvez deu um problema, um ataque cardíaco e morreu.
E tu sabe que ele era fiel. E eu não tenho nada. Diz: o que é que tu tem em casa, santa? Apenas um pouquinho de azeite. Pois vai para casa, tranca a porta, pega a vasilha. É assim que é uma mulher crente. Deus tem mistério para vocês, irmãs, mas que vocês fiquem na obra de Deus, não sendo só folha. Seja uma folha bonita. Você pode se balançar, você pode dar sombra. Amém? Uma coisa boa é sombra, sim ou não, irmão? Teve um homem na Bíblia, eu vou perguntar aqui rapidinho para vocês. Teve um homem na Bíblia, só porque Deus tirou a sombra dele, ele disse: eu quero morrer, me mata, me mata, me mata. Quem foi? Aí vamos lá, quem foi? Ou coisa boa é sombra? Foi Jonas. Então preste bem atenção. Olha para mim aqui. Vocês precisam entender esta noite uma coisa: você pode ser uma mulher bela, pode ser uma mulher linda, pode ser uma mulher rica, pode ser uma mulher inteligente, pode ser uma juíza, pode ser uma doutora. Agora, entrou em casa, você tem comunhão com Deus. Na rua, no comércio, na praça. É assim. Está no lugar, a pessoa olha para você: ali é uma mulher de Deus. Sim ou não? É uma santa de Deus. Agora não fique confiando só nessa sua belezinha, não. Só nesse tamancozinho, só nessa sainha, ou semi-sensual na igreja, ou andando seminua. Faça isso não. Seja uma mulher de folhas, mas também de frutos, para a glória de Deus. Só quem crê, diga glória a Deus. Então prestem bem atenção uma coisa, para me finalizar aqui esta noite. A Bíblia diz que Jesus olhou, amaldiçoou a figueira, para mostrar para eles. A figueira, irmão, quem era a figueira? Era Israel. E todos ali, Deus investiu. Se vocês pegarem Isaías capítulo 5, versículo 2, a Bíblia diz que Deus cercou a figueira. Deus fez o seguinte: ajeitou ela, colocou adubo na figueira, aguou, aí esperou que desse uvas boas, e deu o quê? Uvas bravas. Tem tanta gente, irmão, que Jesus investe nele. Até aqui na igreja a gente investe. Ô, irmão, tem hora que a gente já fica até triste. Se a gente fosse sair da igreja por causa disso, a gente já tinha largado. Tem crente que a gente investe tanto, cerca ele, bota água, sim ou não? Ajuda. Tem deles que a gente adula, e aí trata bem. Tem deles que a gente bota até no colo. Já fez isso aí? Vai visitar ele, visita 10 vezes. Teve um que eu visitei 10 vezes. Quando foi na última vez, a esposa chegou: pastor, não quero mais ficar na sua igreja. Eu disse: ah, meu Deus do céu, 10 vezes eu te visitei. Eu me zanguei nesse dia. Eu disse: irmã, eu te visitei 10 vezes. É, mas você sabe, a gente tem gostos diferentes. Eu disse: vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Me dê minha carta. Eu disse: carta? Que não tem carta para tu não, santa, vai embora. Pronto. Irmão, tem crente que assim a gente aduba ele. Tem irmã aqui na igreja que as irmãs ajudam, né? Olha para cá, irmão, porque 1 ano, 2 anos, olha para mim aqui, ó. 1 ano e 2 anos você ser adubado, amém. Agora depois de 3 anos é tu mesmo, vai andar. Sim ou não? Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, lá pelo 11: quando eu era menino eu falava como? Pronto, aceitou Jesus, a gente ajuda 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depois de 3 anos larga ele para tu ir cuidar de 8. Mas tem irmão que é 30 anos de crente: pastor, nunca mais o senhor veio aqui, tá difícil. 30 anos. É assim ou não é? Irmão, a gente liga: irmão, você não foi mais. Não. Eu vi um amigo meu dizendo o seguinte: que se fosse por causa de visita, Adão não desviava, porque todo cair da tarde Deus visitava Adão. Não era assim? E Adão caiu. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que te sustenta, olhe para mim aqui agora, o que te sustenta é estar ligado em Jesus. Olhe para mim aqui: Jesus já te adubou. Jesus está te aguando com a torneira do céu. Jesus está te enchendo de glória aqui hoje. E olha para cá. Depois que ele diz, terminou tudo. Aí pronto, os doutorzão não ligaram não, procuraram a oportunidade para matar. Vou encerrar agora. E aí o Pedro e os outros discípulos: Jesus, que mistério é esse? Não foi assim? O que ele diz? Secou até. Aí, irmão, Jesus vai abrir aqui, pastor Eliseu, um sobrenatural. Olha para cá, isso aqui é profundo. Igreja vive é disso, irmão. Olha para mim, vou dizer uma verdade aqui para quem está aqui, para quem está me ouvindo aqui. Igreja não vive de beleza, a igreja vive é do sobrenatural. Nenhuma pessoa procura essa igreja porque tem um pastor inteligente. Nenhuma pessoa procura essa igreja porque ela tem um melhor cantor. Procura porque tem problema na alma, e só quem resolve o problema na alma é Jesus. Só quem resolve o problema de pecado é Jesus. Sim ou não? Pronto. Aí eles disseram: Senhor, secou. Não tinha nada a ver com a questão. Mas Jesus abre um parênteses: meus filhinhos, se vocês, é aqui, se vocês tiverem fé,
Está bem aqui no meu texto. Olha aqui, ó. Legohumin ean eketepistin. Pistin. No nominativo é pis. Sabe o que quer dizer? Se vocês tiverem, digam comigo bem forte: fidelidade. Vamos lá, diga bem forte o quê? Fidelidade. Grite comigo: lealdade. Não sair. Vai, não sair do tronco. Ficar no tronco. Pits. Essa fé aqui, ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido de doutrina, mas ela tem um sentido de lealdade a Deus, e ela tem um sentido de lealdade ao ensino. Pizza aqui é a fé no Deus que existe, no Jesus que existe, que Ele é capaz de prover e fazer tudo. Isso é pizza. Se tiverdes fé e não, vamos lá, e não o quê? Não, toda a igreja, não o quê? Não, diga bem forte comigo, não o quê? Diacritete. Olha essa palavra aí, diacritete. Vocês sabem o que ela quer dizer aqui? Essa palavra aqui, meus queridos irmãos, ela está no auristo, na voz passiva, no modo subjuntivo. Se vocês não duvidarem, sabe o que ela quer dizer? Se vocês não ficarem cocheando entre dois pensamentos, se vocês não ficarem em divergência, será se Jesus faz, né? Até chia. Se Jesus faz, não é assim? Isso ainda é para nós. Jesus disse: se vocês não duvidarem, olha aí, se vocês fizerem o seguinte, se vocês não criarem divergência com vocês mesmos, pronto, irmão, porque é assim. Tu tem que ficar aqui: Jesus, eu creio. Pode o pau quebrar, pode a casa queimar, pode o carro se acabar, pode a fazenda se acabar, pode o mundo virar de cabeça para baixo, como está em Salmo 46:10. Pronto, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Fica no teu lugarzinho quietinho. Nada de ir atrás de corrente, nada de ir atrás de pastor desesperado pela oração. Fica no teu lugar quietinho. Eu creio. Nem que tu tenha dores, tu tenha gemido, tu tenha grito, tu tenha pesadelo como tinha Jó, a boca está fedendo, os dentes caindo, aí abra a boca e diga como Jó 19:25: o meu Redentor vive, o meu Redentor vive, eu vou ficar aqui. Se tiverdes e não, Tiago vai melhorar para nós e diz: porque aquele que duvida, Tiago 1:6, é semelhante às ondas, levada e agitada para um lado. Não, tem crente aí, irmão. Irmão, está na Assembleia de Deus. Só, pastor, mas é o seguinte, a prova está grande. Eu já falei com o pastor Eliseu, não deu certo, ele orou, não funcionou. Falei com o pastor Aziel também, não funcionou. Eu fui na corrente dos 318, 528. Eu já passei no Sal Grosso, eu fui atrás de um profeta, ele me revelou, ele me disse uma coisa, ele disse que não vai acontecer. Aí ele fica pingando como se tem na incerteza. Se tu é crente, está ligado no tronco, está ligado na videira. Olha para cá. Se tu é crente e está ligado na videira, fica no teu lugar. Fica no teu lugar e creia, não duvide. Olhe para cá, se não duvidar, Jesus, ele melhora a coisa assim: vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer maiores. Não é assim que ele diz? Vocês vão fazer, não apenas, olha aqui, vocês vão olhar, olha, Jesus faz assim, virem para cá, Jesus diz: vocês vão olhar para o Mar Morto e vão dizer para o Monte das Oliveiras. Aqui parece um absurdo. Jesus diz: vocês vão olhar para o Monte das Oliveiras e vocês vão usar o meu nome e vão dizer: Monte das Oliveiras, se arranquem e se lancem dentro do mar. Seria mais ou menos 1.200 metros para ser arrancado. Jesus estava falando hiperbolicamente, simbolicamente, tudo bem, mas ele estava dizendo o seguinte: que quando você alia fé e oração, sem dúvida, há mistérios sobrenaturais que ninguém explica. Quem acredita nisso? Vocês entenderam agora? Olha para mim aqui. Não é só você orar, porque tem irmão que ora. E aí quando você pede esse versículo aqui, ele diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome. Agora prestem atenção. Maiperma diz uma coisa interessante: se fosse tudo que tu pedisse em nome de Jesus, quando tu tivesse com preguiça, tu chegava em casa e dizia: vassoura, varre a minha casa em nome de Jesus. Era assim?
A vassoura ia varrer ou não ia? Mas ele não fez isso. Não era assim, olha, ouçam bem, tudo que pedirdes em meu. Só que o crente só pede tudo no nome de Jesus pela palavra dele. O crente nunca pede exagero, porque o crente sabe o que é que está dentro da vontade de Deus. Quando você pede de acordo com a palavra. Mas Jesus está dizendo aqui que quem crê nele, o sobrenatural acontece. Quem crê nisso aqui? Agora eu vou finalizar dizendo uma coisa para vocês aqui agora. Olhem bem para mim aqui. Em João 14:12, Jesus diz assim: quem crê em mim, fará as obras que eu, e as farás, porque eu vou para o meu. Pronto. Eu li um autor que diz que tanto obras físicas como sobrenaturais. E enquanto Jesus estava vivo, já começou. Mateus 14. Pedro disse: é tu, Jesus? Deixa eu ir te ver. Jesus disse assim: vem. Um físico andando numa água física. Como é que pode? Um pescador simples colocou os pés nas águas e foi até o encontro de Jesus. Mas quando ele começou a duvidar, ele caiu. Outro exemplo, quando os discípulos voltaram, 10:17 de Lucas, quando voltaram, eles viram, olha como é que vinha crente assim, meu irmão. Lá vem eles alegre. Crente alegre. Não tem negócio de crente velho triste, não. Se você ler o Salmo 100, verso 2, servir ao Senhor com a cara feia, é assim? Não, como é que diz? Servir ao Senhor com o quê? Pronto, por que tu é alegre? Porque Jesus já te salvou, te libertou do pecado. Você vem para o culto não é para se alegrar, não, é porque tu é alegre em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Senhor, a Bíblia diz que eles regressaram, os 70, regressaram alegre, dizendo: até os demônios no teu nome nos submetem. Já imaginaram, irmãos, simples pescadores? Então olha para mim aqui. Eu quero dizer que pelo poder da oração, diga comigo, a oração, ela tira a aparência. Igreja que ora, não tem como ter aparência nela. Altar que ora, não tem como ter aparência no altar. Mocidade que ora, eu estou falando que ora mesmo e conhece Bíblia, não tem aparência, porque a oração ela nos transforma em Cristo. Ela nos transforma. E em segundo lugar, digam comigo, a oração, ela não nos deixa viver no campo da dúvida. Quando você ora, você não vive no campo da dúvida. Quem ora, pode a coisa não dar certo, mas ele sabe, Deus está fazendo a vontade dele. E em último lugar, diga comigo, quem ora, mas diga bem forte, quem ora, vive o sobrenatural. Eu estou pedindo a Deus. Agora há pouco o irmão perguntou quantos anos de ministério eu tenho. De pastor é 25, mas eu comecei jovem. Há muito tempo que eu prego a palavra. E eu estou sempre dizendo a Deus: Senhor, eu quero o sobrenatural na minha vida. Porque olhe para cá, irmãos. Pegue o registro de como a Assembleia de Deus começou. O sobrenatural é Deus agindo em você. O sobrenatural é Deus falando com você. Era assim que era Jonathan Edwards, era assim que era João Calvino, era assim que era Lutero. Esses homens diziam que falava com Deus e ouviam a voz de Deus. E Deus quer te usar com o sobrenatural. Fique de pé. Se tem alguém para Cristo aqui esta noite, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você.